Vibe Mundial FM. Estamos de volta com o programa Divã de André Kepp. Olha que tema interessante. Ensaio sobre a cegueira. Mas que cegueira é essa? É aquela cegueira de não enxergar o que está diante de nós. Aquela cegueira da frase, pior cego é aquele que não quer enxergar. É a cegueira psicológica, é a cegueira social, da gente ver os fatos, de nós vermos os fatos diante de nós e não enxergarmos o que está acontecendo. Vale a pena conferir esse tema. Eu vou fazer uma rápida apresentação. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. E vamos lá. Olha que tema interessante. Nós vamos aplicar esse texto que eu estou me referindo, de José Saramago, na época atual. Porque Ensaio sobre a Cegueira é um livro do escritor português José Saramago. Esse autor português ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1998 pelo conjunto da obra, incluindo essa obra, esse livro, Ensaio sobre a Cegueira. O texto desse livro é tão bom que foi utilizado para a realização do filme Ensaio sobre a Cegueira, em 2008, dirigido pelo cineasta brasileiro Fernando Meirelles. Então, é um texto muito bom que foi usado como filme. Agora, é um texto atualíssimo, fala muito da época atual, por isso nós vamos aplicar esse texto na época atual. Eu vou fazer algumas comparações com o que está acontecendo na atualidade. O livro Ensaio sobre a Cegueira narra a história de uma epidemia de cegueira branca que se espalha por uma cidade. Por que cegueira branca? As pessoas só viam um branco na frente, não viam as imagens, né? E foi uma epidemia. O que eu entendo ser atual nesse livro não é apenas a epidemia ou a pandemia, né? Que pode ser comparada com a pandemia atual. Vamos lembrar que pandemia é uma epidemia alastrada pelo todo, né, pelo mundo, daí pandemia. Pan é todo, né? Mas o que entendo ser mais interessante e atual é que se trata de uma epidemia de cegueira na qual, olha, isso é frase do próprio autor, está no livro, né? Os cegos vendo não veem. Então, nós estamos diante de vários fatos que nós não enxergamos muito bem. E todos nós, eu não me excluo dessa situação. Eu não acho que eu seja o único que está enxergando e ninguém está enxergando nada. Não, eu também admito que nós estamos numa situação mundial que nós vemos muito pouco. Nós estamos cegos diante da realidade, né? Agora, não parece a época atual essa frase? Os cegos vendo não veem? Eu vou dar um exemplo, né? Por mais que existam artigos científicos e cientistas afirmando que esse vírus, o Covid-19, foi modificado em laboratório, por mais que tenham trabalhos científicos mostrando, demonstrando, etc., muitas pessoas ainda acreditam que é um vírus da natureza, que infectou um chinês que consumiu carne de morcego. Então, ainda essa história reverbera, muitas pessoas pensando nisso, mas a ciência já conseguiu demonstrar que é outra questão. Alguns cientistas até alertaram desde 2015 em artigos científicos, que eu já citei em outros programas, para os laboratórios pararem com a produção desse vírus quimera. O que são os vírus quimera? São vírus que são a junção de vários vírus diferentes, até se produzir esses vírus modificados, como é o caso do Covid-19. Então, isso eu já trouxe várias vezes, tem vários artigos científicos mostrando, mas esse detalhe, que pode não parecer tão importante, é importantíssimo,
porque não é que a natureza está produzindo esses vírus, é o próprio ser humano que está modificando o vírus em laboratório. Isso tem vários artigos que eu já, inclusive, trouxe em alguns programas aqui e citei. Bom, mas essa história do mercado de peixe, de Wuhan, que um homem comeu a carne de morcego, se contaminou e passou para o mundo inteiro, persiste e muitos órgãos da grande mídia ficam repetindo essa história, né? E repetindo essa história, acabam desinformando as pessoas, porque nós já sabemos que não foi isso. Mas o autor do livro Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago, afirmou, olha que afirmação forte, porque ele quis fazer um livro forte, um livro sofrido, porque ele quis trazer todo o sofrimento dele diante das situações do cotidiano, diante de situações terríveis, né, que a humanidade passa e que está passando na atualidade. Então, o que ele escreveu? O que ele afirmou, né? Através da escrita, tentei dizer que não somos bons. Então, nós não somos tão bonzinhos quanto nós nos acreditamos, né? Porque qual que é a ideia da maior parte das pessoas? Não é essa? Que ruim é o outro, né? Eu sou bom. Ruim é o outro. O outro, não, o meu vizinho é ruim. O meu conhecido é ruim. Eu sou um cara bom. Então, essa é a ideia que nós temos, e é uma ideia falsa. Nós precisamos ver os nossos problemas, as nossas maldades, as nossas loucuras, toda a nossa problemática. E não apenas nos outros, né? Porque é mais fácil ver no outro. O outro é isso, o outro é aquilo, mas a gente precisa se enxergar um pouco, né? Então, o que ele disse? Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Então, precisamos reconhecer o seguinte, eu até interpretaria essa frase da seguinte forma. Eu diria que todos nós, na essência, somos bons, sim. Nós temos uma essência boa que Jung chamava de self. Então, na nossa essência, nós temos bondade. Mas na nossa existência, nós temos muitas atitudes ruins e que temos mais facilidade de enxergar nos outros, né? O próprio Jung dizia que nós projetamos muito nos outros a maldade que não queremos ver em nós mesmos. Porque se cada um de nós reconhecesse a própria maldade, os próprios problemas, nós nos transformaríamos, nós nos aprimoraríamos e, com isso, o mundo melhoraria, porque cada pessoa mudaria, tentaria ser um pouco melhor todos os dias. Então, precisamos reconhecer os nossos erros para nos tornarmos pessoas melhores. E pessoas melhores no cotidiano, pessoas melhores na vida. Talvez estejamos aqui para isso, né? Para um aprimoramento interno. Agora, é mais fácil enxergarmos os erros dos outros, mas precisamos ver os nossos próprios erros. Então, estamos numa sociedade que precisamos abrir os olhos. O que é essa cegueira? Nós não vemos nem os problemas sociais, nem os problemas internos. Então, com isso, nós não enxergamos devidamente o que está acontecendo, inclusive no mundo, nessa época atual. Eu reconheço que eu mesmo tenho pontos de cegueira, que eu mesmo, por exemplo, quando vi as primeiras reportagens, eu acreditei nessa história, né? Preciso reconhecer isso, que um chinês comeu uma carne de morcego e se contaminou, etc. Eu acreditei nisso, até pesquisar e descobrir que não foi isso. Mas Vibe Mundial 95.